Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, meu nome é Paulo, espero que você já saiba. Estou aqui mais uma vez para te dar uma dica sobre a legislação da Defensoria Pública da União. O tema que eu quero tratar com vocês agora é sobre os princípios institucionais da Defensoria Pública. Você provavelmente já sabe quais são. Você já sabe que os dois principais princípios institucionais da Defensoria Pública são a unidade, a indivisibilidade e mais um ao lado desses dois, que é o princípio da independência funcional. Isso você provavelmente já conhecia. Você que já está estudando há mais tempo, você já tinha pleno conhecimento de quais são os princípios institucionais da Defensoria Pública. Mas o que eu queria que você soubesse nessa nossa dica de agora é o que efetivamente significam esses dois primeiros princípios institucionais que eu falei para vocês: unidade e indivisibilidade. Rapidinho, o que eles significam? O princípio da unidade, ele quer significar mais ou menos aquela teoria que talvez você tenha aprendido em direito administrativo com a nomenclatura de teoria do órgão. Teoria do órgão informa que quem exerce alguma atividade pública, exerce essa atividade pública como sendo um presentante e não um mero representante. Essa ideia de presentação faz com que, por exemplo, um defensor público federal, um defensor público que trabalhe na Defensoria Pública da União, ele esteja, na verdade, apresentando a DPU. Aquele defensor público que está lá na audiência, defendendo os interesses do seu assistido, ele não necessariamente é o defensor público federal. Sabe quem ele é? Ele é a própria DPU. O princípio da unidade enxerga a Defensoria, por isso no singular, como sendo um órgão uno. Defensoria Pública dos Estados, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Distrito Federal, todas elas congregadas formam uma única Defensoria Pública. Esse é o princípio da unidade. E o princípio da indivisibilidade? O princípio da indivisibilidade, se eu tivesse que resumir para você o conceito desse princípio, o melhor possível para que você entendesse e não mais se esquecesse, é que o princípio da indivisibilidade é aquele segundo o qual um defensor pode se substituir por outros defensores sem que isso importe em solução de continuidade. Essa é a melhor solução, a melhor definição que você vai encontrar nos livros. Mas o que é isso? Solução de continuidade. Isso quer significar que se um defensor, por exemplo, se afasta por férias, ou algum impedimento, ou quaisquer afastamentos, quando esse defensor público sai e outro entra, isso não importa em prejuízo para a atuação em favor do assistido. Porque ainda que esse defensor se substitua pelo outro, o princípio da indivisibilidade potencializa o princípio da unidade e reconhece que essa substituição não impede a continuidade do exercício da prestação institucional da Defensoria Pública da União. A última informação que eu quero te dar é que esse princípio da indivisibilidade, ele impede, portanto, por essa razão, que os defensores públicos, já que há uma indivisibilidade inerente à atuação deles, impede que esses defensores públicos exerçam a advocacia privada. Por uma razão muito simples. Se a atuação do defensor público é pautada tanto pela indivisibilidade quanto pela unidade, não faria sentido que o defensor público federal atuasse tanto na frente de defesa dos assistidos, na advocacia pública, quanto na defesa dos interesses eminentemente privados, numa advocacia privada. É por essa razão que a Constituição da República vedou expressamente que os defensores públicos, a partir de 88, data da promulgação da Constituição, eles efetivamente exercessem a atividade de advocacia privada. Então, princípios, unidade, indivisibilidade, já falamos sobre ele. Falta o princípio da independência funcional. Não sei se você sabe tudo o que devia saber sobre o princípio da independência funcional. Não cabe que eu explique sobre ele nesse nosso vídeo de agora, mas eu tenho certeza de que um dia você ainda vai ver um vídeo meu explicando uma ideia sobre o princípio da independência funcional. Eu já te convido de antemão para você assistir esse vídeo e outros tantos que vierem a surgir por aí, para você que está se preparando para o concurso da Defensoria Pública. Te aguardo lá, já te convido. Um grande abraço.